Bom, tem uma expressão nos Estados Unidos que eu gosto muito, que eu gostaria de usar nesse momento, que é guess what? Adivinha o quê? Nesse instante, a variante Delta é a variante dominante no Brasil. O Brasil tem os mesmos números, como eu acabei de mencionar, do ponto mais baixo da última onda americana antes da explosão desse verão. E agora, nós começamos a ver a taxa de transmissão aumentando, nós começamos a ver aberturas desmedidas. Hoje mesmo, o governo de São Paulo autorizou a não necessidade do uso de máscara em ambientes abertos, esquecendo que vai ser muito difícil explicar para a população quando é que tem que usar e quando não tem que usar a máscara. Quando você abre dessa maneira, as pessoas vão pensar, ok, se não precisa usar num ambiente aberto, por que eu preciso usar num ambiente fechado? Vai ser quase impossível manter uma mensagem de alerta. E com as aberturas, estádios de futebol cheios, liberação de grandes aglomerações, shows, aglomerações em restaurantes, em toda sorte de ambientes, a tendência que nós estamos vendo no mundo inteiro, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo na Europa, a explosão na Holanda, no Reino Unido, que já vem desde a abertura de julho, abertura completamente descabida no dia 19 de julho, famoso Dia da Liberdade do Reino Unido, que está gerando por volta de 45 mil casos por dia e 200 mortes por dia. Só que o sistema de saúde britânico, que é público, está no limite. São 9 mil internações nesse instante e o sistema não aguenta mais. Existem 4 milhões de procedimentos cirúrgicos atrasados na Inglaterra, pessoas que precisam ser operadas por uma variedade de razões, doenças crônicas, câncer, toda sorte de transplantes. Essas operações foram adiadas por causa do problema da Covid. E agora está começando o inverno na Europa. E no inverno as pessoas tendem a se aglomerar mais dentro de casa. E com as aberturas desenfreadas na Alemanha, na Áustria, no Reino Unido, na Holanda, na Grécia, até países que estavam muito bem, como a França, estão começando a observar uma subida. Os Estados Unidos também. E aqui no Brasil, afora a possibilidade de algum fenômeno biológico desconhecido até esse momento, ou seja, interferência de outras viroses com imunidade cruzada, que é uma possibilidade, inclusive a gente vem estudando isso há quase um ano, essa possibilidade aqui no Brasil, começou num estudo no ano passado, parte dele já foi publicado numa das revistas do grupo da Nature, Scientific Reports, onde a gente mostrou o efeito do espalhamento, como as rodovias brasileiras foram catalisantes no espalhamento do vírus da costa para o interior do Brasil, e como esse efeito bumerangue foi definitivo na questão dos óbitos no país, nós estamos, nesse instante, na beira do precipício, na minha opinião, onde os gestores chutaram o balde, literalmente, o espaço que os cientistas tinham na mídia desapareceu, ele foi contraído de volta ao normal, porque não interessa mais falar sobre a pandemia, sobre os riscos de uma nova onda, de uma nova explosão, que eu acho que é iminente, que eu acho que é muito difícil que o Brasil escape, porque a nossa vacinação começou tarde, mas nós já estamos chegando no momento onde as pessoas estão ficando, perdendo a imunidade que elas adquiriram com 2 doses, e nós temos só um pouco mais de 60% da população vacinada com 2 doses. Existe uma subnotificação tremenda, não se testa mais no Brasil, então esses 12 mil casos por dia são fictícios, na minha opinião. Essa subnotificação deve ser maior do que ela foi nas ondas anteriores. E os óbitos, está ocorrendo um fenômeno também muito curioso, que vários médicos têm relatado pelo país afora, que é os atestados de óbito colocarem como causa-mortes a última complicação do paciente que teve Covid. Insuficiência respiratória, insuficiência renal, choque, toda a sorte, AVC, ignorando a causa que levou a essa insuficiência renal ou insuficiência de múltiplos órgãos, que é a infecção de Covid. E isso provavelmente está contribuindo para uma subnotificação até do número de óbitos do Brasil. Inclusive em contato com alguns agentes funerários, colegas de Campinas, aqui no estado de São Paulo, têm me informado que esses agentes funerários estão começando a ter novamente preocupações, porque o número de óbitos vem aumentando e a demanda vem aumentando novamente. Então,
Nós nos encontramos agora num momento onde, apesar da produção científica brasileira nesse período ter sido explosiva, abramos um parênteses aqui, a despeito de cortes de verbas históricos que reduziram a capacidade de investimento em ciência no Brasil a um número provavelmente o menor da história de todo a série histórica de dados, né, disponíveis de investimentos em ciência e tecnologia do país. Apesar disso, e apesar do número de trabalhos por brasileiros ter sido enorme, publicados nas maiores revistas do mundo, e o engajamento científico ter sido maior, eu não me lembro de nenhum período da história do Brasil onde os cientistas brasileiros se engajaram de maneira tão síncrona e tão potente, como se fosse o projeto Manhattan aqui do Brasil do bem, né? O espaço que foi ganho na mídia foi perdido, porque falar da pandemia e dos riscos da pandemia virou um assunto pouco popular, não vende, né, jornal, não vende revista, não ganha like na internet. E o paradoxo de tudo isso é que, como a própria Organização Mundial de Saúde acabou de nos alertar, o mundo está entrando numa nova fase da pandemia, onde a possibilidade de novas ondas, como a Alemanha está enfrentando, por exemplo, hoje, o pior momento da Alemanha na pandemia em número de casos é nesse momento, mais de 60 mil casos por dia. As chances do Brasil enfrentar algo igual até o final do ano, começo do ano que vem, são reais. Pode não ocorrer, evidente que pode, por fenômenos que a gente não conhece ainda, é possível. Mas eu não acredito. Nesse momento, eu continuo achando que nós vamos ter uma nova crise no Brasil, com a complicação do Sistema Único de Saúde brasileiro já está absolutamente combalido pelos 2 choques que tomou nas 2 ondas anteriores. Nós temos um número de pacientes sofrendo com complicações crônicas do Covid enorme, na ordem de milhões de casos, um problema que já está sendo detectado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, que é a demanda dos serviços de saúde para atender esses pacientes com sequelas crônicas, que podem ser até 50% dos casos de pacientes infectados, mesmo no caso de pacientes que foram assintomáticos, que nem souberam que tiveram a doença, 50%, segundo o estudo americano, podem ter algum tipo de complicação crônica. Então, é um momento de muita cautela, é um momento de alto risco, e, infelizmente, eu me encontro, um ano depois, na mesma sensação que eu tinha em novembro de 2020, quando os nossos modelos matemáticos começaram a sugerir que nós teríamos uma explosão que foi a segunda onda brasileira. As vacinas funcionaram, elas preveniram casos graves e óbitos, elas são um sucesso, não há dúvida alguma, todavia, elas têm um prazo de validade, da ordem de 6 meses. E é preciso reforço, e nós provavelmente vamos precisar de reforços contínuos por muito tempo. E é esse sistema de continuamente suprir os brasileiros com as vacinas necessárias para manter esse reforço a cada 6, 8 meses, que eu não vejo sendo posto em prática pelo governo federal, que foi uma catástrofe, né? Um dos piores manejos da pandemia foi esse que ocorreu no Brasil.